Bom dia a todos. Nossa aula hoje vai ser sobre o movimento carismático dos anos 60 e 70. Apesar desse nome, o carismático não tem nada tem a ver com carisma, com a pessoa que é alegre, né? Carismática, sabe falar bem, mas sim tem a ver com os dons do Espírito. Nosso conteúdo, então, já está no grupo lá de estudos. A página dele vai ser a página 119, se não me engano. Tem só o título no 119. É, 120. Finalzinho de 119 para o começo do 120. Não consigo colocar, não. Vamos ficar ali no conteúdo da aula mesmo. Eu não consegui colocar a linha do tempo ali. Não sei se tiver algum irmão que saiba colocar. Fique à vontade para tentar. Só dá alfabeto. Mas vamos lá. Então, irmãos, o movimento carismático é o que eu acredito que seja o movimento mais próximo de nós. Por isso que essa aula aqui é uma aula que eu creio que seja fundamental para nós aqui na Igreja Batista Memorial, para entendermos aquilo que nós cremos e aquilo que nós somos. Então, claro, isso aqui uma opinião minha, mas os irmãos vão ver que dentro do movimento as características se aproximam muito e vai ficar bem claro, bem notório, tá? Então, de qualquer forma, mesmo se não falarmos que somos do movimento carismático, os irmãos vão ver que nós bebemos muito dessa fonte. Então, se servir de rótulo, tudo bem. Se não servir, paciência, bebemos dessa fonte e que os irmãos saibam que nós bebemos dessa fonte. Então tá jóia. Assim como bebemos de diversas também outras doutrinas, né, tradições. E aí, irmãos, esse movimento ocorreu na década de 60 e 70, tá? Apesar de termos falado na última aula, né, sobre o movimento hippie da década de 70, esse aqui é um movimento um pouco anterior aos hippies, mas os irmãos vão ver que tem tudo a ver. Então a gente regride um pouco na linha do tempo, mas só para falar desse movimento importante, e depois nós vamos ver também o impacto do movimento hippie, não tanto nesse movimento, mas no movimento posterior ao movimento carismático, que é o movimento de terceira onda. Então, se nós lembrarmos, irmãos, tudo começou ali no início do século, né, com Azusa, com ali o início do movimento pentecostalismo clássico. Então, por 60 anos, imagine que o movimento pentecostal foi um movimento que meio que liderou esses cultos onde o mover do Espírito, onde os dons eram utilizados ali no culto, na liturgia. Então, o movimento pentecostal caracterizava esse culto com os dons. Eles não somente lideravam, mas eles incentivavam a utilização dos dons e exerciam na vida da igreja. Entretanto, aí os irmãos vão lembrar, né, que nós demos a aula sobre o movimento de cura, que apareceu ali na década de 50, um pouco de 60 também, e que foi um movimento que é um movimento pentecostal, mas que já tentava meio que se separar, ali trazendo essa questão, essa ênfase da cura, que não acontecia tanto no pentecostalismo ali inicial de Azusa, que era mais uma questão das línguas. Então, foi se tentando criar uma doutrina, uma certa tradição em relação a isso. E os pentecostais estavam ali meio que liderando. Só que imaginem que as congregações ali tradicionais, as igrejas tradicionais, elas não olhavam com bons olhos o movimento pentecostal.
Porque você tem uma tradição muito rígida, né? E do nada você tem esses movimentos onde pessoas se reúnem, você tem essas manifestações, esses dons. Então eles não olhavam com bons olhos. E eu falo assim que muitos hoje ainda não olham com bons olhos, tá? Se nós pegarmos aí alguns expoentes do movimento mais tradicional, eles vão, quando eles falam sobre a história da igreja, alguns ignoram completamente Azusa. E assim, irmãos, você pode considerar que, na sua opinião, não seja algo bom que você leve em consideração como algo de Deus, até aí tudo bem, mas você não pode desconsiderar o impacto histórico disso, porque aí eu vejo que é uma outra questão. Se você considera que isso é um mover de Deus, é uma história. Agora, desconsiderar o impacto histórico de um movimento genuíno cristão, eu acho que talvez seja uma desonestidade histórica. Porque é a mesma coisa de você pegar um movimento enorme, uma reforma protestante. Você ignorar que a reforma aconteceu. Não, a reforma aconteceu. Vamos jogar luz em cima disso e falar, não, isso ocorreu. Agora, nós não vemos que isso seja de fato. Então, isso é uma outra história. Bom, fiz esse parênteses, mas os irmãos podem tentar entender mais ou menos o que estava acontecendo durante esses 60 anos. As igrejas mais tradicionais se fecharam, alguns membros começaram a ir nessas reuniões ali pentecostais e se tornaram pentecostais. E aí existia um rompimento, olha, eu não sou mais tradicional, agora eu sou pentecostal, porque eu creio nos dons. Então ficava aquela questão, né? Quem crê nos dons, quem não crê, sou tradicional, cessacionista, e outros seguiam uma linha mais continuista dos dons. Então você tinha esse rompimento muito claro, essa divisão. Só que isso durou por 60 anos. Aí a gente vai entrar nesse movimento carismático que, em resumo, aqui como uma introdução, os irmãos podem colocar na cabeça que é o movimento do resgate dos dons espirituais dentro das igrejas tradicionais. Então, se podemos resumir o movimento carismático, é exatamente isso. É o movimento continuista dos dons espirituais dentro das igrejas tradicionais. Eu pensei que era só para a igreja romana. Não. Começou na igreja protestante. A gente vai falar sobre isso. Sim. É o movimento inicial nas igrejas protestantes que se espalhou para a igreja romana, católica romana. Isso. Eles falam que começou com eles, né? Eles falam muito sobre isso, né? Já sobre as igrejas. Exatamente assim. Porque quando a gente fala hoje de renovação carismática, já acaba vinculando com esse movimento católico, né? Padre Marcelo Rossi, se não me engano, Canção Nova. E aí, irmãos, esse movimento ficou conhecido como movimento carismático ou de renovação carismática, porque essas pessoas dentro das igrejas tradicionais, elas acabavam despertando para o uso dos dons, só que eles não queriam chamar de avivamento. Eles falavam assim, vamos falar que é algo que está se renovando dentro da igreja. Então, eles queriam vincular como um movimento dentro da igreja tradicional. Aí está uma diferença do movimento pentecostal, que foi algo que realmente explodiu e se criou essa aversão, talvez natural. Eu não estou falando que é um erro dos pentecostais, nada disso. Foi algo que aconteceu. Eles foram ali os primeiros, né, praticamente, que beberam dessa fonte. Claro, não do avivamento, mas desse mover dos dons espirituais, em falar em línguas e tudo mais. E aí houve essa ruptura com a instituição, aí iniciando novas tradições, a tradição mais pentecostal, clássica, né, Assembleias de Deus e tudo mais. Bom, então é um movimento que começou no protestantismo e depois se alastrou para o catolicismo romano. E aí, irmãos, nós sempre escolhemos aqui alguns nomes, né, como expoentes dos movimentos, e o nome desse expoente é de um homem chamado Dennis Bennett.
Aqui é uma fotinha dele. O Dennis Bennett, ele é americano, sim. É legal essa gola clerical aqui, não sei se os irmãos sabem. Igreja episcopal, né? Na verdade, isso aqui é algo das igrejas, começou nas igrejas protestantes. Porque a gente vincula muito com o catolicismo, com os padres, mas não, a gola clerical tinha a golinha. Isso é interessante. Wagner. Wagner usava também, né? O pastor Wagner usava toga. Wagner. Usava Toga e o... Nossa, sério? Legal. Pregava só toga. Então, ele era... Da IPB. presbiteriano. Legal. Foi pastor aqui. Que legal. Legal. Ele é bem tradicional. Tradicional. Interessante. Os irmãos já conheciam bastante. Então, o Dennis Bennett, ele era um padre episcopal. A igreja episcopal, irmãos, é ali, mais ou menos, que a gente conhece sobre a igreja anglicana. Isso. Não sei se os irmãos se recordam, né, da história do anglicanismo, mas ele começa ali na Inglaterra, né, com essa desvinculação do catolicismo romano, só que eles permaneceram muito tradicionais, rígidos em questão da liturgia. Então eles acreditavam que precisava de uma reforma, ali um retorno à Bíblia, mas eles não quiseram retirar essa questão litúrgica da Igreja Católica. Então essa liturgia, essa ênfase também na questão da Santa Ceia, né, do batismo infantil, dos sacramentos. Perfeito, obrigado. Então essa ênfase sacramental é muito comum na Igreja Anglicana. E esse homem, o Dennis Bennett, ele liderava uma paróquia em Ben Nevis, na Califórnia, e ele havia percebido, isso é interessante, que alguns membros da igreja dele serviam mais, eram mais dedicados na obra e amavam mais as pessoas, eram mais alegres, e ele foi investigar isso. E aí ele, investigando com os irmãos, descobriu que os irmãos falavam assim, olha, o que nós temos é que nós falamos em línguas. Nós recebemos algo de Deus, nós tivemos uma experiência com Deus, e essa experiência se deu por esse falar em línguas, e isso, de certa forma, nos deu algo a mais, um enchimento a mais para servirmos a igreja. E ele achou isso curioso, ele começou a buscar essas experiências com Deus. Isso foi em 1959, tá? E então ele começou a buscar, e aí ele relata que em novembro de 1959, ele teve uma experiência enquanto ele orava na sua casa. Ele diz que ele recebeu esse enchimento do Espírito Santo e começou a falar em novas línguas. Só que o relato do Bennett é um relato diferente, porque ele diz que ele falou em línguas, mas ele estava muito, muito consciente e muito tranquilo. Então ele começou a relatar assim, olha, eu falei em línguas, mas eu estava tranquilo, consciente e é algo muito racional. Então foi um relato um pouco diferente daquilo que se ouvia sobre o pentecostalismo, não que o pentecostalismo em si dá uma ênfase de que não é racional, não é isso. Mas é que dentro do pentecostalismo você tem essa ênfase mais do emocional, né? dessa experiência talvez mais estática, né? No sentido de êxtase. Só que o relato do Bennett foi um relato que ele estava tranquilo e sereno. E isso que vai ser uma marca do movimento carismático, tá? Que é essa questão de uma certa serenidade, né? Essa consciência do uso dos dons espirituais. E esse relato chamou muita atenção, principalmente da mídia, porque a grande mídia nos Estados Unidos, eles estavam muito de olho nesses movimentos ali pentecostais, carismáticos que aconteciam.
carismáticos no sentido dos dons espirituais, do uso dos dons. Então eles relatavam os movimentos de cura, depois eles foram relatar o avivamento entre os hippies, então eles ficavam de olho nisso aí. E chamou muita atenção deles que um padre episcopal agora estava falando em línguas. E aí é até interessante que a revista Time, ele escreveu um artigo que chamava 9 o'clock in the morning, que é a tradução 9 horas da manhã, que foi o horário em que o Bennett experimentou teve essa experiência, né, com Deus e falou em línguas, do dia desse novembro, né, em novembro de 1959. E foi divulgado pela revista Time em abril de 1960. E aí eles começaram a divulgar essa questão de que, olha, tem um movimento, algo ocorrendo dentro das igrejas tradicionais, olha esse padre aqui que começou a falar em línguas e tudo mais. Então ficou bem famoso esse caso do Bennett, ele acabou virando um dos expoentes desse movimento. E apesar, irmãos, de que ele tinha esse apoio desses irmãos, né, que também tinham essas experiências, alguns irmãos dentro da igreja dele começaram a denunciar essa ênfase dele mais dos dons, que eles chamavam de ênfase pentecostal, e ele acabou tendo que renunciar. Ele sofreu uma pressão para renunciar ao cargo dele. Ele saiu dessa igreja de São Marcos. Só que, nesse momento, relata-se que algumas pessoas foram falar com Dennis Bennett e perguntar para ele: e agora, o que você vai fazer? Vai abrir uma nova igreja? Vai abrir um novo movimento? Que eles esperavam que ele se tornasse talvez pentecostal ou abrisse um novo movimento. E a resposta dele deixou todo mundo em choque, porque ele falou: não, eu não vou abrir um novo movimento, isso ocorreu aqui dentro, eu sou um episcopal, eu vou continuar sendo. Então, ele falou: não, o movimento, essa ênfase da experiência é algo comum e que todo crente deveria ter e experimentar os dons espirituais. Isso não deveria ser algo que dividisse, seja lá a tradição que fosse. Então, isso. Ele fala que esse revestimento de Deus, né, com esse poder de Deus mesmo, com esse revestimento, né, de autoridade talvez, ou essa capacitação de Deus para serviço melhor para a igreja. E aí ele acabou indo para uma outra congregação episcopal, que é a igreja de São Lucas, em Seattle, Washington. Então ele saiu da Califórnia para ir para Seattle. E aí, irmãos, relata-se que em 1963, a Christianity Today, eles estimaram que cerca de 2.000 episcopais já estavam experimentando o fenômeno do falar em línguas no sul da Califórnia. Então, diz que diversos irmãos se juntaram a essa ala. Então, acabou tendo vários irmãos episcopais, alguns bispos líderes que se uniram ao Bennett e passaram a ter essas experiências, mas também foi se alastrando para as igrejas mais tradicionais das outras alas protestantes, então presbiterianas, batistas. Nesse momento, eles começaram também a sentir esses efeitos. E esse movimento carismático tem muito esse efeito dessa, como posso dizer, propagação. Então, começou ali, só que daí as igrejas tradicionais, todas elas parece que começaram a beber dessa mesma fonte e começou a acontecer em várias igrejas tradicionais ao mesmo tempo. E aí um relato de que essa igreja de São Lucas, que o Bennett passou a fazer parte, eles estavam prestes a fechar as portas, mas esse movimento trouxe esse renovo que eles precisavam, e a igreja se manteve e se tornou um centro importante para a renovação carismática. E aí se alastrou, né, ao redor ali com não somente os episcopais anglicanos, mas também com outras igrejas de tradição protestante. Então, nesse momento começam a surgir diversos grupos carismáticos ao redor do país, com foco em reuniões de oração, louvor e utilização dos dons espirituais de forma espontânea.
eles ficaram sendo chamados de carismáticos, mas esse nome carismático, na verdade, foi um nome posterior. Inicialmente, eles acabaram sendo chamados de neopentecostais. Por que neopentecostal? Na etimologia da palavra, né, é o novo pentecostal, neopentecostal. Então, na mente deles ali, imagine, a cabeça da época ali da década de 60. Olha, esse aqui não é o pentecostalismo clássico, esse aqui é um novo pentecostalismo que está surgindo dentro das igrejas tradicionais. Então, eles acabavam chamando de neopentecostais. Mas aí, esse nome foi caindo, o neopentecostalismo, e acabou sendo mais vinculado com o que a gente conhece hoje como neopentecostalismo, que é essa ênfase ali muito forte na questão do barulho, também das curas, manifestações ali, expulsão de demônios e da questão da ênfase também da riqueza, né, dessas questões. O pentecostalismo no Brasil, ele é recente, né? Muito antigo no Brasil. Isso, década de 80, eu acho. Isso. E teve uma ênfase, teve 80 mais ou menos, mas teve uma ênfase muito forte a partir da década de 90. Teve uma evolução muito grande. Muito por causa da mídia também. São donos de rádios, televisão, né? Até se os irmãos pegarem pentecostalismo no Brasil, os irmãos vão ver que vai falar assim, primeira onda, segunda onda, terceira onda. E a terceira onda sendo o neopentecostalismo. Mas isso, irmãos, é o pentecostalismo no Brasil. Eles colocaram essa ênfase das ondas. Quando a gente pega essas ondas que eu estou falando aqui, isso aqui é do movimento americano. Não tem nada a ver com... Assim, óbvio que o pentecostalismo veio para o Brasil, tem toda essa bagagem que eles trazem nos americanos, mas só para os irmãos não confundirem terceira onda do pentecostalismo do Brasil com terceira onda lá do movimento americano, porque tem uma diferença tremenda, tá? Doutrinária e de ênfase desses movimentos. Então isso é até algo um pouco complicado, porque eles acabaram pegando a mesma palavra para se referir aos movimentos. Eu acho que o pessoal tem pouca criatividade em vincular palavras com os movimentos, porque acaba parecendo que é o mesmo movimento e não é. Então tá legal. E aí, irmãos, eles acabaram então sendo chamados de carismáticos. Por que carismático, né? Porque quando a gente vai ver a palavra que Paulo vai usar, 1 Coríntios, sobre aquelas pessoas que tinham os dons, eles chamam de os carismata. Carisma são os dons espirituais, é a palavra grega para dons. Os carismata são aqueles que usavam os dons ali na igreja de Corinto. Então, são os carismáticos, e aí eles acabaram usando esse nome. E aí, como eu já disse para os irmãos, eles acabaram usando também o nome de renovação e não de avivamento para vincular o nome do movimento. Então, ficou conhecido como movimento carismático. E aí, irmãos, nós já entramos na questão do movimento carismático católico. Pode parecer um pouco estranho, a gente está aqui numa igreja protestante, né, falando sobre o movimento carismático católico, por que isso importa para nós? Mas é um movimento que bebeu dessa fonte protestante. Eu acho que é algo totalmente válido de falarmos aqui, porque imagine só, né, um movimento dentro do catolicismo, algo totalmente fechado para as igrejas protestantes, obviamente, né, devido a esse rompimento histórico. E você tem um movimento que bebe de uma fonte protestante. E acho que mudou muito a maneira do católico ver a palavra e exercer a fé. Que é algo Perfeito. católico renovado, carismático, você começou a ver muito mais católicos falarem mais de Jesus e menos de Maria. Estou falando por baixo. Por experiência minha, pelos amigos contatos católicos que eu tenho, assim, né? Hoje você pode, por conta dos carismáticos, você pode ter uma conversa longa com o católico em cima da palavra, em cima da salvação, Jesus, sem mencionar Maria. Espírito Santo. Canção nova. Os dons. Canção nova. É uma coisa que eu não conheço, que eu dava sindicato, isso que fazer.
meu Deus, ela fala comigo que isso está tudo, que está com ela no trabalho, e ela fala em línguas e na hora as pessoas são curadas, sabe? É assim, tem a pessoa que tem Jesus mesmo na vida, assim. A gente não pode ser essa coisa. Exato. Como diz o diabo, é algo evolucionário da igreja católica, que veio do movimento pentecostal protestante e existiu, fez diferença, né? Faz diferença, é real. Né? Imagina se nós ficássemos fechados, né? Apenas falando, não, os católicos não são salvos. Generalizando dessa maneira. Mas assim, eu fico pensando, quem sou eu para negar algo que o Senhor quer fazer lá dentro? Quem sou eu? É um caso de Pedro, lá, quando vem Cornélio. Isso. Mesma coisa. É verdade, é verdade. Essa repulsa, talvez, né? Pedro sendo impelido a ir lá e vendo que, de fato, eles estavam ali usando os dons. Então, Deus, o Senhor não abandonou a igreja dele, a igreja católica nasceu da igreja primitiva, né? sim. Então a príncipe dele também foi né? Aqui em Itapetininga tinha um forte da renovação carismática. E o seu Júlio Rolim. Ouviu falar? Eles oravam muito. Ele orava por nada. Deus cuidava das pessoas. Então essa pessoa ela vai dentro dos hospitais, ela ora. Interessante. E pessoas são curadas. E você fala assim, ela fala de Maria, só vou apresentar esse detalhe. Maria era uma bem-aventurada, uma bênção, né? Porque nada contra Maria. Mas assim, pode ser não nada aqui, mas assim, a freguesa é muito grande. Tanto é que quando eu ia fazer sempre levava um versículo daquilo que você fazia com e aí começavam a falar e aí falava aquele princípio que eles exaltavam. E aí elas estavam acostumadas, né? Quando eu ia, eu ficava lá. Aí eu decidi, a última vez que eu fui, agora não vou mais sair da empresa, e aí ela fez uma entrada bem pensativa, sabe? E aí tem uma hora que ela parou no comentário assim, tipo assim, você não vai falar mais não tem nem a falar. Aí só que o Espírito vai do que? Então você fica a palavra, que é a 1 Pedro 5:7, né? Pensar sobre ele. Quando eu falei isso para ela, meu Deus, e eu percebi que as outras já estavam acostumadas a ouvir, porque eu sempre levava uma palavra, todos ficaram em silêncio assim, e elas assim, aí a cliente da outra falou assim, moça, essa palavra é para mim também. E aí eu falei assim, para mim também, umas 3 pessoas. Então, pessoas que estão se dedicando assim, e que têm essa intimidade com o Espírito Santo na igreja católica através desse movimento. Esse movimento. Eu tenho uma prima, nossa, é carismático, é Espírito Santo, é Jesus, é todos. Apenas. Amém. E aí, irmãos, como isso surgiu dentro da igreja protestante, ali do começo, né, do movimento, isso foi algo que começou a se alastrar em outras tradições. Então, do anglicanismo para protestantes, batistas e outras tradições cristãs protestantes. Só que aí já tinha um caráter ecumênico no sentido de união entre cristãos, tá? Ecumenismo no sentido não entre outras denominações não cristãs, mas entre os cristãos. E aí, o interessante foi que os católicos agora começaram a beber dessa fonte. E aí se cria um negócio, né? E aí, conversamos com eles ou não? E aí foi sendo estabelecido devagar um diálogo entre os protestantes e os católicos por causa desse movimento, né? Por causa, né, basicamente, dos dons. E aí, resumindo, né, muitos católicos começaram a experimentar os dons do Espírito Santo. Então, se tinha ali já bastante reuniões, né, onde o mover acontecia. Então, eles falavam línguas, eles expulsavam demônios, eles curavam e profetizavam. Então, isso começou a acontecer lá dentro. E esse movimento foi tão grande que chamou a atenção do Papa. Então, o Papa ali da época era o Papa João 23. João 23. 62.
ele chamou um concílio, que é o Concílio Vaticano II. Então, se os irmãos pesquisarem até vão conseguir ver o que fala desse concílio. Tem na internet, se os irmãos quiserem pesquisar depois. Ele convocou esse concílio para falar desse movimento carismático que estava acontecendo. E, surpreendentemente, ele fala que ele desejava que acontecesse um novo Pentecostes. Ele falou que essa era a esperança de nossos anseios. Então, o Papa começou a usar palavras muito positivas sobre esse movimento. E aí, ele também fala que ele desejava que o Espírito mostrasse novamente as suas maravilhas. Ele incentivou não somente os católicos, mas também as outras igrejas não católicas, cristãs, a também orarem para que o Espírito Santo continuasse a se mover. Ele também vai falar... outro ponto importante é que o Papa e esse concílio reconheceu, ele fez um pacto que foi assim muito chocante ali para a época. Ele tirou a terminologia de que os outros cristãos de outras matizes que eram chamados de heréticos, né, protestantes, eram hereges, agora eles passaram a chamar de irmãos separados. Então, foi um movimento também muito interessante, porque imagine só, tudo que era relacionado ao protestantismo era rechaçado na Igreja Católica. E agora eles entendendo que, olha, tem um impacto aqui que começou com os protestantes, pentecostais, que estão impactando a nossa igreja, e que isso é algo que eu estou vendo que é positivo, é bom. Então, não posso ficar usando esses termos que tragam uma repulsa a eles. Então, eles quiseram suavizar, né, esse termo de hereges para irmãos separados. Apesar disso, irmãos, eu não estou falando que eles consideraram que os protestantes são salvos, porque na visão deles continuou sendo de que somente aqueles que fazem parte ali da Igreja Católica, ali da Santa Igreja, na visão deles, são os salvos, que participam dos sacramentos. Mas eu creio que é um passo gigantesco, né, para um diálogo, um passo gigantesco para uma paz, talvez, né? Abrir portas para que haja essas convivências e essas conversas, né? Tanto que os irmãos têm essas conversas com os católicos hoje por causa de algo que une eles, né? O Espírito Santo tem esse diálogo. Até o Papa falou que essas igrejas, eles com as igrejas protestantes ali que estavam com esse mover, eram unidas ao catolicismo pelo Espírito Santo, pois ele também lhes dá seus dons e graça. Então, algo até estranho, né, vindo deles ali, Ele poderia falando... falar mais, mas tinha aquela política lá dentro. Ele manipulou. Ele considerou... O que foi legal? Ele considerou como legítimo que o Espírito Santo estava fazendo nas igrejas protestantes. Eu não sei depois disso daí, desse movimento que ele era Papa, quanto tempo ele viveu ainda. Não lembro quanto tempo. Eu não sei. Porque se ele continuasse, poderia ter evoluído mais, né? Essa interação, né? Mas depois... provavelmente. O pessoal fala... Os protestantes falam muito bem daquele Papa alemão, né? Acho que é ele mesmo. Falam que ele é um teólogo excelente, assim. Ele é um cara muito focado em Bíblia. Muito... Não sei. Ele não viveu muito tempo. Ele morreu em 63? Acho que 1 ou 2 anos depois. Ratzinger, isso mesmo. Ratzinger, que ele tinha feito. Isso. Deixa eu ver que ano que ele foi. O pessoal fala muito bem dele, os protestantes. Enfim. Morreu 2 anos depois. 23? Então, irmãos, aí se criou esse diálogo. E nesse concílio, eles até chamaram um protestante como ouvinte, mas que no fim ele acabou discursando também, que foi o David Du Plessis. Ele era um ministro pentecostal sul-africano
E ele acabou trabalhando muito forte para trazer um diálogo ecumênico do movimento pentecostal. Principalmente a ênfase dele era com os católicos romanos. Ele queria fazer esse diálogo, essa ponte, o David du Plessis. Por quê? Porque ele vai relatar que em dezembro de 1936, ele recebeu uma palavra profética de um homem chamado Smith Wigglesworth. Ele fala que essa palavra profética mudou sua vida. A mensagem dizia o seguinte, aí aqui é a mensagem profética. Foi falado que, abre aspas, né? Eu fui enviado pelo Senhor para te dizer o que Ele me mostrou nessa manhã. Pela linha das denominações antigas virá um avivamento que irá eclipsar com tudo o que conhecemos ao longo da história. Essas coisas nunca aconteceram no passado da forma que irá acontecer quando começar. Então o Senhor me disse que eu deveria te avisar que Ele iria te usar nesse movimento. Aí eu achei até engraçado desse homem ter falado, né? O Senhor me disse, tudo assim, o Senhor me disse que eu deveria te avisar que você vai ser usado, tá? E aí o David du Plessis, ele meio que encarnou essa profecia, né? Ele realmente quis lidar fortemente com esses movimentos tradicionais, mas ele acabou focando muito no catolicismo romano. Só que isso meio que chocou dentro, né, ele estava dentro do pentecostalismo, clássico ali da Assembleia de Deus, e ele acabou sendo afastado, tá, em 1962. E foi exatamente ele que foi convidado para esse concílio, inicialmente como ouvinte. E diz que quando ele estava lá, o Papa viu ele e chamou ele de Senhor Pentecostal. Aí chegou o Senhor Pentecostal. Aí ele ficou conhecido como Mr. Pentecost. Até outro nome para ele. E aí diz que ele entrou lá com um broche. Isso é um relato que eu ouvi do irmão Ângelo Basso, estava falando desse movimento. Eu não achei o relato escrito, tá? Eu não sei de onde que ele tirou, mas eu achei muito interessante. Ele fala que ele entrou com um broche escrito 70 vezes 7 no broche, que é aquela passagem do perdão. Porque ele queria realmente essa aproximação. E aí diz que ele foi ali fazer um discurso, e aí diz que ele falou assim, vocês sabem a diferença entre nós cristãos pentecostais com os cristãos históricos, como a Igreja Católica? Daí ele fala assim, é que nós estamos comendo o bife frito e vocês estão com o bife congelado. Então ele acabou usando essa linguagem ali, falando. Ele falou assim, o que nos separa é que a gente está com o bife está frito, o de vocês está congelado. Então ele foi um grande expoente ali para trazer esse diálogo com os católicos romanos. E a partir disso, irmãos, começou a ter alguns encontros ecumênicos, que eram encontros onde se tinha uma ênfase dos dons espirituais, mas serviam para que todo tipo de cristão pudesse ir. Tradicional ali, cristão... acho que tinha até pentecostal envolvido, tinha os carismáticos, e também protestantes e também os católicos. Alguns até falavam que era uma época dos chamados encontrões. Então você tinha retiros espirituais, você tinha cultos onde se falava assim, esse aqui é um encontrão, você vai encontrar com o Espírito Santo aqui nesse retiro, nesse culto. Então as pessoas já iam com uma expectativa de ter esse encontro com o Espírito Santo. E aí, irmãos, aqui está uma diferença grande, e é uma diferença teológica. Porque os carismáticos, eles acreditam, diferentemente dos pentecostais, que o batismo no Espírito Santo ocorre na salvação, ou seja, na conversão. Então, os carismáticos creem que quando uma pessoa aceita Cristo, ela é batizada no Espírito Santo, que é o que Paulo vai falar, todos nós somos batizados no corpo de Cristo. Então, Paulo dá a entender que nós somos batizados na conversão, ou seja, eles vinculam a regeneração com o batismo no Espírito Santo, o que é diferente do pentecostalismo, que faz uma divisão de 2 batismos, né? Ele fala um batismo salvífico, outro batismo que é uma segunda bênção.
de poder. E isso é interessante, por quê? Porque imagina só, os católicos indo nesses encontros, e eu imagino que, isso é uma opinião minha, que eu vi de outros irmãos também, eu concordo, muitos deles não conheciam a Deus, não tinham relação com o Espírito Santo. E nesses encontros, eles passavam a ter um encontro com o Espírito e um encontro com Deus, na verdade. Então eles passavam a experimentar Deus, dessa ênfase diária mesmo, sabe? De se relacionar com Deus. Um relacionamento que eles não tinham sem os dons. Exato. Como nós vinculamos com conversão, talvez Deus usou esses momentos para que eles pudessem se converter, mesmo dentro do catolicismo. Então, eu sou dessa opinião, que Deus usou esse movimento para que eles pudessem se converter dentro do catolicismo. E aí, eu até escrevi aqui, irmãos, que para nós isso deve ser visto como motivo de alegria e não de pesar. Deus está se movendo dentro do catolicismo. Porque nós precisamos olhar com um olhar de humildade quanto à história. E amor. E amor também, exatamente. E esses encontrões possibilitaram com que eles tivessem essas experiências pessoais com Deus. Começou a ser enfatizado dentro do catolicismo. E é algo que primeiro surgiu no protestantismo, que possibilitou, por causa do Espírito Santo, Deus conseguiu fazer com que algo que aconteceu no protestantismo pudesse jorrar para o catolicismo, sabe? Então, nós, de certa forma, abençoamos os católicos nesse sentido, né? Dessa ênfase na pessoa do Espírito Santo. E é um impacto que alguns dizem que permanece até hoje. Tudo bem, tem esse concílio, onde eles, de certa forma, conversaram, dialogaram com os pentecostais, protestantes, eles reconheceram essa influência, mas alguns falam que até hoje, irmãos, ainda ocorre, assim, no sentido de que, eu ouvi falar, tá? Diz que tem alas dentro do catolicismo, ali na sala carismática, onde alguns bebem muito das fontes protestantes, do ensino protestante ali. Alguns até vão em alguns encontros, assim, onde são liderados por protestantes, e aí eles estão dentro do catolicismo. Então imagina o que vai acontecer, eles vão espalhar de alguma forma esses ensinos ali dentro. Então é algo que Deus... Isso é com o movimento carismático todo, tá? Não é algo de fora para dentro, é de dentro para fora. Então essa é uma outra diferença, né? Enquanto você vê algo acontecendo em Azusa, que daí vai entrar dentro das igrejas, aqui não, aconteceu meio que dentro da igreja tradicional e explodiu para fora. E esse movimento também da ala carismática católica, algo que está acontecendo dentro do catolicismo, eles não deixaram de ser católicos, de se dizerem romanos, mas assim, que está ali se alastrando e pode ter muitos impactos no futuro. Amém. E aí, irmãos, a gente vai fazer uma pausa agora, tá? Depois a gente vai falar sobre o que alguns irmãos acreditam que foi o ápice desse movimento carismático. Então, acho que agora já é uma boa hora para a gente fazer a pausa, tá? Bom, eu queria falar do que nós acreditamos que seja o ápice desse movimento carismático, tá? Tanto ali entre os protestantes quanto os católicos. Alguns irmãos até falam, isso aqui foi o ápice do movimento. Por quê? Como eu já falei para os irmãos, né, teve essa ênfase mais ecumênica entre os cristãos, você teve o que eles chamaram de polinizações cruzadas, que assim, começou num lugar e aí foi polinizando, espalhando para os outros. Eu quis falar assim que, na minha visão, foi mais ou menos, eu acho que o Senhor derramou e algumas pessoas quiseram beber daquilo que Deus tinha derramado. Então, quem bebeu, é a mesma fonte sendo derramada, né? Mas cada um está tirando ali da mesma fonte e como a pessoa faz parte de uma denominação, acabou impactando essa denominação. E aí, irmãos, alguns falam que esse foi o ápice, que é uma conferência que alguns irmãos fizeram em 1977, no estádio Arrowhead de Kansas City, na cidade de Kansas City. Quem conhece
futebol americano vai saber que tem um time, né, o Kansas City Chiefs. Eles são, acho que foi o último campeão agora do futebol americano, então é um time muito conhecido. E esse estádio deles lá foi usado como um estádio para se ter uma conferência ecumênica. Então, nesse evento foram 50 mil pessoas, entre pentecostais, carismáticos e católicos. Se fala que metade era de católicos. Olha como eles estavam sedentos, buscando. Outra metade, luteranos, presbiterianos, episcopais, pentecostais denominacionais, que são os clássicos, batistas, metodistas, judeus messiânicos. Então, assim, imagina ali um corpo ali de diversas pessoas. Tem a Tem freira fotos, aqui com... Lembrando que tem fotos, tem vídeos. Eu mandei um vocês vão vídeo, pesquisar. tem um vídeo legendado que eu mandei. Muito legal. Tem uma freira, tem uma freira e do lado tem uns rapazes ali. Esse daqui foi o cartaz. Tá 37. falando, 77, conferência de renovação carismática entre as igrejas cristãs. Muito legal. Jesus é Senhor. E aí diz que foi um culto assim, muito especial que aconteceu lá. Tem diversas pessoas. 77. E falou que uma multidão cantava em línguas e dançava perante o Senhor. Você imagina ali as freiras ali dançando, cantando. Interessante. E aí depois acho que a gente manda, né, o vídeo, se os irmãos quiserem ver. Eu mandei no grupo. Aí eu só queria falar assim que depois dessa... e até uma coisa interessante, porque a partir desse evento surgiu diversas coisas, eu acho que foi um dos propulsores também para a terceira onda. Por que eu falo isso? Porque esse mesmo estádio, ali em Kansas City, foi um estádio ali... Existiam alguns irmãos, eu até acompanhei a história, os irmãos lembram lá do... os irmãos lembram do ministério do IHOP, que é o International House of Prayer, Casa Internacional de Oração em Kansas City, fica lá em Kansas, que é o ministério do Mike Bickle. Agora ele está envolvido em polêmicas, né? Tudo mais. Infelizmente ele caiu em diversos pecados, mas o Mike Bickle era um dos grandes líderes que se tinha nesse movimento. E alguns irmãos que estavam ali no início desse movimento de oração foram irmãos que participaram dessa conferência. E eu já ouvi falar que teve um irmão que profetizou que no futuro Deus iria derramar de novo quando o Kansas City Chiefs, que é o time da cidade lá, fosse campeão naquele estádio, naquele mesmo estádio que o time do estádio fosse campeão. E aí, 2020, o Chiefs era um time muito ruim, assim, não ganhava nada. 2020 ganharam. E aí é um time que é um dos melhores agora, o Felipe acompanha, né? É um dos melhores agora. E aí eles, assim, se encheram, né, daquilo que o Senhor pode fazer na nossa geração atual. Tanto que, se eu não me engano, já teve agora esses tempos atrás, teve o Descend. Teve o Descend lá também, que juntou muita gente no estádio. Então é uma cidade também que tem um grande impacto desse ministério da Casa de Oração, porque tem muita gente de vários países que vão lá para a Casa de Oração, para serem ministrados ali, para ajudarem. Então acabou criando uma espécie de universidade ali também, né, desse ensino. E aí, mas esse ministério aí da Casa de Oração fica mais voltado para o movimento de terceira onda, tá? Eu já explico para os irmãos mais ou menos o que é. Enfim, só fazendo um parênteses aqui sobre esse estádio que eu lembrei dessa profecia. Mas esses irmãos aí do movimento carismático, inicialmente eles não quiseram sair das suas denominações, porque tinha essa ênfase de continuar nas denominações tradicionais, né?
algo que aconteceu de dentro, que espalhou para fora. Mas, infelizmente, irmãos, os irmãos mais ou menos conhecem como que são as pessoas, né? Está lidando com pessoas. E muitos acabaram saindo por pressão também das denominações, de algumas delas, mas também porque eles mesmos acabaram se vendo como esfriando espiritualmente. Porque eles continuavam ali, só que não tinha essa ênfase nos dons, no dia a dia. E aí eles falaram assim, nossa, está esfriando, e quiseram sair. Alguns até acabaram renovando tanto que criou como se fosse uma nova instituição, né? As renovadas. Então a gente vê, presbiteriana renovada, batista renovada, o que é? Vem desse movimento aí. Então os irmãos que acabaram ficando, só que daí você acaba, de certa forma, dividindo, né? Você criou o tradicional para cá e o renovado para lá. É muito difícil. Inevitavelmente, parece que sempre vai cair numa divisão. E aí, eu estava lendo o livro aqui do Ed, né, do 2000 anos de cristianismo carismático, que é a nossa base aqui para os estudos. Ele comentou um negócio que é muito interessante. Ele fala assim que este é verdadeiramente um problema de autoridade. Será que o avivamento ou a renovação devem sempre se submeter à autoridade institucional ou, na prática, sua existência é legitimada pela presença dos carismata? Em outras palavras, o cristão carismático ou o movimento carismático devem se render à autoridade institucional ou é a instituição que deve ceder aos carismata? A resposta não é simplesmente um sim ou não. Os próprios dons carismáticos estão sujeitos a teste e funcionam bem num ambiente de amor e humildade. Porém, houve ocasiões em que a igreja institucional, devido à sua resistência em reformar ou renovar, na verdade, chegou a estimular o surgimento de um novo movimento religioso. Então, assim, acho que aqui perfeito resume muito bem, que é essa dúvida, né? Surgiu dentro, mas será que a instituição tem que reconhecer, olha, está acontecendo aqui e nós temos então que nos reformar por causa do que está acontecendo? Ou será que são aqueles que estão com os dons que devem se submeter à instituição? E é o que a instituição fala. Então, assim, qual é a autoridade? Porque alguns vão falar, não, aqui o dom está acontecendo, é o Espírito Santo que está dando autoridade. E aí o que acontece? Você acaba retirando a autoridade da instituição. Então esse é realmente um problema que tem que ser conversado. Mas ele colocou um ponto que é fundamental, que assim, não é fácil, né, responder essa pergunta, mas o ponto dele funcionam bem no ambiente de amor e humildade. Assim, isso é fundamental. Aqui Paulo vai falar em 1 Coríntios 13. Sem amor, não tem como se mover nos dons. O princípio é isso. Desculpa estar entrando nesse assunto. Quando a autoridade da igreja se manifesta contra o dom, você não tem jeito de ficar. Você não tem jeito de ficar. Porque a autoridade chega e fala isso, fala que os dons não existem mais. Então ele está indo contra a palavra de Deus. Quando vai contra a palavra de Deus, você vai procurar o lugar que aceita a palavra de Deus. Exatamente. É o que ele fala aqui, que tem algumas instituições que, devido à sua resistência em reformar e renovar, na verdade chegou a estimular o surgimento de um novo movimento religioso. Então, eles ficaram tão endurecidos pelo que estava acontecendo, que inevitavelmente teve que criar. Então, essa questão do amor, humildade, você reconhecer que existem irmãos que estão passando por essas experiências e que você tem que olhar com humildade perante isso e tentar verificar um bem comum, chegar no bem comum para todos. Eu estava lendo um livro uma vez do D.A. Carson. Ele é um teólogo bem famoso, americano, e ele é de uma igreja tradicional. E ele falou que alguns irmãos começaram a experimentar, falar em línguas, e alguns até começaram a falar em línguas no culto e tudo mais. E aí, o que ele fez? Ele não falou assim de bate-pronto, não, vocês vão sair. Não, o que ele fez? Ele juntou a turma, e estava tendo aquelas confusões, né? Ele juntou a turma e falou, vamos estudar a Bíblia. Então ele foi lá, como ele é teólogo, ele começou a estudar fervorosamente ali o que Paulo fala sobre isso, e ele chegou a reconhecer, e ele era super tradicional, ele reconheceu, não, exatamente as línguas estranhas, línguas não idiomáticas existem, você fala realmente em mistério com Deus, porém ele tentou trazer ao mesmo tempo uma ordem ali no culto,
Então, na visão dele, assim, ele não freou essa experiência dos irmãos, mas ele regulou de uma forma que tivesse uma harmonia entre as pessoas na hora do culto. E eu achei demais assim, o que ele se propôs a fazer, sabe? Você vê uma humildade num homem, porque ele é um teólogo famoso e pastoreia uma comunidade. Ele podia chegar e falar, vai todo mundo embora. Mas ele não fez isso. E as pessoas permaneceram lá dentro. Então, se tiver humildade, se tiver amor, dá para lidar. Mas é um pouco complicado, né? Porque você vai ter, inevitavelmente, dentro da igreja também, as pessoas que vão mais apontar para os dons e outras que não. Preconceituosos também. Ou preconceito, muito preconceito e e a gente está lidando com essa dureza de coração que vai... Tem um problema, esse dia eu estava pensando sobre isso, vendo uns vídeos no Instagram, questão de manifestação do Espírito Santo, tem uma linha muito tênue, né, entre o que é o Espírito Santo, né? E aí eu vi um negócio lá que eu falei, cara, isso aí que tem a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, pra gente como cristãos fala, mas isso não é o Espírito Santo, então, de repente é assim. É muito difícil você julgar isso. Só que é necessário em alguns casos você julgar, porque senão imagina a bagunça que não vive. Então eu acho que aí eu lembrei da fala do Fábio Coelho, a questão do discernimento do Espírito. Então acho que esse é o principal dom que a gente tem que buscar nesses dias. Porque você vê muita coisa acontecendo assim, você fala, tem coisa que é evidente que você vê que não é o Espírito Santo, você fala que é muito forçado, porque as pessoas parecem que usam isso para atrair atenção, atrair gente. Então eu acho que tem essa questão também. É a questão que a gente sempre fala aqui da nota falsa, verdadeira, né? O exemplo assim, do Tonico. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Você entrar nessa questão dos dons não é uma coisa fácil de fazer, trazer um equilíbrio, mas é necessário. Porque se nós cremos que os dons são ferramentas de Deus, né, presentes de Deus para a sua comunidade, para termos uma melhor relação com Ele e com nossos irmãos, então é algo necessário para a vida do cristão. E Paulo mesmo, ele regulou os dons ali em 1 Coríntios. A gente esquece que a igreja de Corinto era uma igreja super dos dons e que Paulo não falou para acabar com isso. Ele fala ali no final de 1 Coríntios 14, ele fala, não inibam aqueles que falam em línguas, assim, não proíbam falar em línguas. Não proíbam. Ele disse explicitamente, não proíbam as manifestações. Ele falava muito mais também. Ele fala, eu falo muito mais. Mas ele trouxe um discernimento sobre os dons e uma regulação de como deveriam ser usados. E é isso que a gente tem que fazer. Mas não é fácil, irmãos. Mas quem disse que ia ser fácil? Não vai ser fácil. Tem que ter discernimento, tem que ir lá. Você recebeu uma profecia, você não reconhece que essa profecia ela é algo... Nossa, isso aqui como posso dizer, autoridade máxima. Não, a profecia tem que ser recebida com humildade. E você julgar a profecia. Será que isso aqui vale para a minha vida ou não? Será que faz sentido ou não faz sentido? Então, e essa questão não é blasfemar contra o Espírito, você julgar essa profecia nesse sentido. O que seria uma blasfêmia é, talvez, isso que o Felipe falou, né? Você olhar assim e falar... isso aqui é do diabo. Isso aqui é do diabo. Você dá aquela olhada e fala, isso aqui é do diabo. Porque parece algo confuso. Mas Paulo mesmo orienta, né? Que se não houver intérprete, você cai. Exato. Na igreja. Uhum. Porque senão é aquele negócio, vai causar confusão. Sim, mas mas daí tem toda uma discussão, a gente pode falar na aula só sobre línguas. Tem uma discussão, né? Em qual sentido Paulo está falando, né? Será que é um sentido do irmão comum? Por exemplo, o irmão que está lá no fundo, lá, começa a falar em línguas ali. Será que eu tenho que inibir ele? Ou no sentido de, por exemplo, eu pegar o microfone aqui e sair falando em línguas? Porque tem uma diferença, né? Eu estou aqui ministrando para os irmãos e começo a falar em línguas. Aí tem um outro lá que está falando lá no fundo, lá. Inclusive, no versículo anterior, ele fala... 1, 2 ou 3, mas pode não ficar aquela
bagunça, todo mundo falando língua e ninguém sabendo o que está falando. Eu vou contar uma experiência sobre isso. Que eu passei, que eu pensei. Fui numa conferência, estava pregando até o Hayashi. Aí eu saí para. Era o templo, assim, o local onde estava tendo culto. E ao lado, assim, era fechado, era aberto e você ia comprar coisa para comer. E eu saí para comprar alguma coisa. No meio tempo, assim, depois que acabou, eu vou até começar a administração da palavra. E eu saí, fui comprar, aí fiquei na fila esperando. Aí eu consegui ainda escutar um pouco lá e eu senti, eu falei, nossa, o que está acontecendo? Eu vi que estava pegando fogo lá dentro, eu percebi isso. E aí, depois que eu voltei, ele estava falando assim, você sabe orar em línguas? Comecei a orar. E ele começou a orar lá na frente. Todos que sabiam orar em línguas começaram a orar, e quem não sabia orar em línguas orava. E aquilo não foi uma confusão. Pelo contrário, assim, não tem como explicar em palavras, é só você vivenciando, você via realmente uma unção ali naquele ambiente. Porque se você saísse dali para lá, era diferente, você sentia a transição. Então, eu acho que assim, é lógico que a igreja não tem uma cultura de falar em línguas. Eu entendo que tem pessoas que não têm essa cultura, mas eu não vejo problema em ter várias pessoas falando em língua no culto. Eu acho que Paulo não quis dizer isso. Paulo, ele falou, assim como o Claudinho falou, não pode uma pessoa só assumir o microfone e começar a falar em línguas sem ninguém pregar em línguas, né? Aí sim. Mas vai ser um momento de adoração ao Senhor, um momento específico, não é um momento de palavra, de pregação, é um momento de adoração, que foi o que aconteceu lá naquela ocasião. Antes dele ministrar a palavra, que foi na nossa linguagem normal, ele abriu um momento de oração, de adoração. Vamos adorar, comece a orar em línguas, se você consegue orar, se você sabe orar, se você recebeu esse dom ou não, né? E todo mundo, todo mundo começou a orar. Foi assim, uma experiência assim que... Houve paz, né? Houve paz, não houve confusão, né? Você se percebe que é o Espírito Santo presente ali. Mas eu acho que é o Espírito, todos estavam buscando. Exatamente, agora, todos estavam... no culto público, às vezes não é todo mundo que está preparado para isso, né? Sim. Pode haver comentário, julgamento, né? Por isso que não há manifestação, por exemplo, na nossa comunidade, dessa forma. A gente fala, vamos buscar avivamento? Vamos. Mas por que não tem um avivamento nesse ponto? Porque isso é um avivamento momentâneo ali, espontâneo ali. O Espírito Santo está trazendo avivamento às pessoas. Por que não acontece? Porque se aconteceu, que a irmã falou, tem pessoas que talvez se escandalizem. E quem fala, às vezes se inibe. Aquela e-mail ali, reprimida ali, por conta disso, né? Só que quando eu estou falando em língua, eu estou sendo edificada. Entendeu? Independente do meu cuidado do meu lado, ele está entendendo, mas eu preciso dessa edificação. Entendeu? E a pessoa ali, se não entende, eu não vou deixar de ter essa presença, de abrir mão dessa presença, de ser edificada por Deus, que foi do meu lado. Então, você tem que agora olhar para isso. Como que vai ter esse movimento, se der? Mas quantas vezes está tendo louvor aqui, a gente está em comunhão com o Senhor dá a língua. Você fala, você Deus. Fica ali baixinho. Né? Então, mas a questão é o quão baixo tem que ser. Porque tem algumas pessoas que parecem ter um preconceito também, assim, né? Por mais que você tá usando para você mesmo, a pessoa parece que tá, tipo, ouvindo o que você tá falando. O que esse cara tá falando? Uma vez eu tava louvando, assim, e eu comecei a orar em línguas, mas para mim mesmo, assim, não era para ser algo alto. Aí do nada saiu, assim, tinha duas senhorinhas, assim, na minha frente, elas saíram para pra lá. Por causa... começaram a olhar, né, Julia? Olhar assim e saíram pra lá. Mas é difícil também, porque... Tem uma irmã da igreja aqui também que falou, não vou falar hoje para não expor, mas que falou de uma pessoa que, nossa, tava orando em língua, que coisa assim. Que delícia. Mas assim... É questão de escandalizar. Escandaliza, mas assim, também eu amo essa pessoa, né? Eu não quero que ela se escandalize também. Quero que ela... Eu desejo que ela sinta. Eu desejo que ela sinta. Assim como foi a Zusa, né? A Zusa foi assim. Sacode. Faz mais. Por isso que eu penso assim, que
se for para eu ficar mais quieto, eu ficaria pro bem da pessoa, né? Mas desejando que ela sinta, desejando que aconteça com ela. Porque nós somos no culto da Assembleia de Deus, tem uma senhora lá, que acho que é o dom dela, e ela fala muito alto, então todo mundo está orando ela mais alto que todo mundo, batendo palma assim. O que não pode acontecer, na minha visão, é ela chegar a atrapalhar a pregação, por exemplo. Isso é algo perigoso. A Fernanda quer falar. Acontece, porque às vezes a pessoa precisa saber o limite. Isso. Uma vez eu participei de um culto lá nos Estados Unidos, numa assembleia. Eu visitava uma igreja na assembleia, né? E era um auditório, mas assim, gente, um auditório imenso mesmo, sabe? Grande demais. Era coisa assim de, sei lá quantas mil pessoas ali, assim. Um culto lindo, maravilhoso. E de repente, em um determinado momento, né, do louvor, não lembro que momento era, sei que a pessoa não atrapalhou o pregador, mas uma pessoa levantou, estava todo mundo louvando, é isso mesmo, estava todo mundo louvando. Daí um começou a falar línguas, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. No meio daquele barulho, um começou a falar línguas lá do outro lado, todo mundo calou. Ele falou, ecoou a voz dele ali. Daí, em línguas. Daí, do outro lado levantou outro e deu toda a interpretação. Interpretou. Nossa. E todo mundo em silêncio, escutando a palavra em línguas, a interpretação. Senhor, que coisa maravilhosa. Não houve um pedido para silêncio, não houve ele começou a gritar mais alto para que os outros pudessem ouvir. Não, ele começou a falar, todo mundo Entenderam que era a voz de Deus. É porque assim, irmãos, na prática é muito difícil, porque, veja bem, Paulo vai falar que existe. Então, Paulo fala que se alguém for profetizar, né, em línguas, que haja alguém para fazer a interpretação. Só que imagina, na prática é difícil. Você vai falar, eu quero falar em línguas aqui, quem vai fazer a interpretação? É muito difícil. Então, por isso que eu imagino que Paulo não tinha um preconceito assim da língua no culto, sabe? Assim, eu não quero nem ouvir a língua estranha aqui. Não tem que ter nem sinal da língua estranha. Eu não acho que essa é a visão de Paulo, porque na prática é muito difícil. E aí, às vezes, a gente sabe que existe essa questão da interpretação da língua, só que na prática a gente não vê como pode ser usado. Já viu o vídeo do Luciano Subirá? Sim, é verdade. Começou a interpretar. Luciano Subirá não crê, não crê em línguas, não sei, é um negócio assim, ele tem preconceito. E ele foi usado para interpretar o Judá Bertelli. Então. Porque assim, na prática, como que vai ser isso, né? Às vezes uma pessoa vai falar e a outra tem que interpretar. Ou às vezes o cara vai falar e a gente vai falar, não tem quem interprete, então melhor você parar aqui. Então na prática da vida ali do culto é difícil, é muito difícil, gente, pensa bem. E aí eu só terminar aqui rapidinho, tem um pessoal que fala assim, tem um outro grupo que é do carismático, tem o pentecostal carismático, terceira onda, e tem o carismático de cinto de segurança, que é o quê? O cara que crê nos dons, ele sabe que tem, mas na prática, olha, vamos dar uma segurada aí, tipo assim, o cinto de segurança é no sentido, eu creio, mas não quero que aconteça aqui no meu culto, porque é difícil regular. O cara não quer que aconteça, porque vai ser algo, vai ter que lidar com aquilo. E porque é fácil, né, irmãos? É fácil você chegar e cortar, simplesmente você corta tudo e fala, não existe. E do outro lado também é muito fácil você chegar e, vamos que só ser um emocionalismo aqui e esquecer que você precisa focar na palavra. Doutrina, parece que o pessoal joga nos extremos e ninguém quer achar um equilíbrio, né? Reinaldo. Quem? O Reinaldo ia comentar? Perdão. Eu estava falando assim que primeiro que a igreja fala pouco disso. A igreja, quando eu digo igreja no geral, fala muito pouco disso. E outra coisa, aqui que é o momento de falar e discutir e conhecer. E olha o tanto que tem aqui. Então, às vezes, a gente não tem conhecimento. Não que a pessoa saia de perto, porque ela não tem conhecimento. Então, às vezes acho que a igreja tem que falar mais. Acho que a igreja é responsável, sim,
termos de igreja, a liderança tem que falar mais, tem que dar até oportunidade na igreja até não falar. E eu penso que existem duas formas: profetizar, que você fala e profetiza para a vida de alguém, né? Existe a sua edificação própria, principalmente quando está tendo um louvor, adoração, né? Então acho que aí é a manifestação do dom, é manifesto naquele momento, não que toda hora que você vai orar, ora em línguas, toda hora que você vai louvar em línguas. Eu tive experiências próprias, de dia sim, dias não. Eu tive experiência minha, né, em relação a isso aí. Agora, eu não posso falar para alguém, profetizar, sem aquela pessoa também entender, porque já me deram carro, já me deram chave de dar onda, um monte de coisa, e para mim não entrava na minha cabeça. Eu escutava as coisas, né, em reuniões que eu ia, que não entrava por aqui, falei, na hora eu falava, para que isso, sabe, eu não conseguia entender. Então eu fui estudando também, e Deus vai dando experiência para cada um. Só que a igreja, acho que ela precisa expor mais isso aí, né? E a escola dominical é um lugar maravilhoso para abrir, para conversar e até para tirar dúvida, né? Mas eu acho que tem esses dois lados: quando profetiza para alguém, né, no momento X, certo, né? Eu já vi pessoas chegar para mim do nada e trazer uma palavra e ela se cumpriu. Como também já chegaram em um monte de lugar, falaram um monte de coisa, né, julgar aquela profecia, e não aconteceu. Mas o louvor eu já vi, presenciei, tive aqui na igreja, em outros locais, mas no momento da manifestação do dom específico, naquele dia, naquele momento, naquele horário. Eu penso nessa linha de... E assim, pegando o gancho do Reinaldo aí, eu penso assim que a igreja, né, tem que preparar mesmo, mas assim, a gente sabe que os dons são derramados a partir do momento que você busca, né, Senhor. Então, seria interessante mesmo a igreja orientar, né, falar, olha gente, a partir do momento que você realmente busca o Senhor, que você está consagradíssimo com o Senhor, Deus vai derramar dons, né? Então, eu acho assim interessante mesmo, né? A igreja assim está preparando os irmãos, porque é uma coisa tão natural que você está buscando, o Senhor vai derramando os dons que Ele quer dar para você, né? E a igreja tem que estar aberta para isso. Sim, e perfeito. Nossa, a fala dos dois foi perfeita, assim, concordo muito com o Reinaldo. E até uma fala que eu tinha que falar aqui, mas o Reinaldo acabou falando, que é essa questão do aqui ser o espaço aberto mesmo para discutir. Porque assim, irmãos, aqui não estou querendo fechar. Assim, aqui é o que nós pensamos. Eu estou falando aqui para os irmãos, eu creio que nós estamos na linha dos carismáticos, mas vocês podem chegar e falar, eu não creio que estamos na linha do carismático, tudo bem. Entendeu? Aqui é o espaço para isso, para a gente conversar. E igual a gente está conversando aqui, o irmão Tonico tem uma visão da questão das línguas, outros irmãos vão ter outra visão de como usar as línguas. E é isso mesmo, assim, não é algo para a gente chegar e, vamos fechar e vamos... Não, aqui é o espaço aberto para a gente conversar com isso. Todo mundo aqui tem entendimento, a gente está vendo, né, o que os movimentos estão falando, o que a Bíblia vai falar, a gente vai conversar sobre isso nas outras aulas, e a gente vai tentando definir uma maneira de chegar no equilíbrio, gente, mas eu não estou querendo fechar nada aqui, sabe? Então, esse é o espaço mesmo. Pra gente ter humildade e ir falando. É por isso que a gente tem que pedir o domínio do Espírito Santo, porque ele vai fazer tudo com ordem e com decência, é o que ele faz. Que é aquele espírito que traz confusão. Sim. Ele vai conduzir. E agora é uma judiação, né? Por exemplo, o Espírito Santo ele querendo ali derramar, né, dos dons e algumas pessoas, assim, da igreja, relutando para não aceitar aquilo. A gente já viu muito isso. Teve uma outra experiência, um acampamento há uns anos atrás, foi lá numa chácara. Aí à noite teve uma brincadeira, entre aspas, brincadeira, que fizeram. E aí no meio do campo assim, estava escuro e as pessoas iam orar umas pelas outras. E eu fui orar com uma menina que eu vi na igreja, não sei se ela está em outra igreja, eu não a conhecia. E aí eu entrei naquela questão de orar em língua, eu fui orar no ouvido delas, era em oração individual. Eu comecei a orar em línguas, assim, foi espontâneo. Só que aí depois que eu terminei de orar em línguas, eu comecei a falar umas coisas que era sobre ela começou a chorar. Que eu não conhecia. Aí, assim, eu entendo que o momento em que eu estava orando em línguas era o meu espírito comunicando, o Espírito de Deus, Deus trazendo aquilo
que era para falar para ela, talvez. Né? E aí depois eu falei de uma forma que ela entendesse, né? A nossa linguagem. E ela começou a chorar ali. E foi assim, não só ela, como as outras pessoas que estavam orando também. Então foi um momento muito... Você vê que a ação do Espírito Santo. Né? Então entra naquela questão. Não é que eu planejei chegar lá e orar em línguas para ela. Né? Foi algo que o Espírito Santo, exatamente. O Espírito Santo direcionou. Já tive essa experiência lá. A gente estava orando, orando em línguas, e Deus deu ao mesmo tempo para ele interpretação. Daí ele foi falando, eu tinha ver assim, para mim, estava orando por mim, e Deus deu até a interpretação depois. Mas assim, às vezes, por exemplo, vai línguas. Eu entendo o que eu estou orando. Agora outra pessoa falando, mas o que eu estou orando, eu sei o que eu estou falando. Você sabe o que você está orando. Eu sei o que eu estou falando para ele. Então, assim, eu já vi também pastores, igual o nosso pastor lá, ele fala em línguas, depois ele fala o que Deus falou. Ele é igual ele fala em línguas, e aí vem a revelação que ele fala não, em português, né? Nossa língua, no caso. E para experiência, mas assim, tem pessoas e pessoas renovadas. O Varto quer falar? Já adianta mal. Não obstante as diferenças que a gente possa ter, questão de opinião, questões, etc., mas eu acho evidente que esse estudo, né, que a gente está tendo agora, não sei de quem foi a ideia, mas foi certamente inspirado porque já é um desejo do Espírito de se manifestar em nós. Amém. E assim, eu tenho sentido um prazer, um gozo muito grande que eu sinto quando estou aqui, quando a gente está, né, buscando, porque eu sei que isso é o início de um movimento dentro dessa igreja que está, né, sabe, só nosso Deus sabe a abrangência disso e quando isso vai se concretizar. Mas o fato é que, por exemplo, na minha vida como cristã, eu nasci numa igreja tradicional. Eu tive contato com muito pentecostalismo. É a primeira vez, e Deus foi falando ao coração, né? E foi formando, né? A gente vai sendo formado a partir dessas experiências, formado espiritualmente. E é a primeira vez que eu, pelo menos, participo de um estudo para trazer de forma racional essa verdade. Porque eu acho que isso sim, é global, é completo, né? Você une o racional, o espiritual, as experiências que você teve. Parece que está da plenitude, assim, agora acho que a gente começa a ficar pronto para receber essa manifestação de forma mais evidente e sustentável, porque às vezes você está tão no desejo, na emoção, mas você ainda não tem base para aquilo. Não que você não possa manifestar, mas acho que Ele quer que você se sinta de maneira mais concreta. E a gente tem razão né? Deus nos deu razão, né? Para processar essas coisas também. Amém, mano. Amém. Não tira a razão, não tira o racional, né? E até me emociono de você ter comentado essa questão do estudo aqui, porque é uma coisa que nasceu no nosso coração mesmo e a gente queria muito fazer esses estudos, sabe? Trazer algo sobre os dons, algo mais estudado sobre os dons. E não é tem um estudo hoje para fazer o Espírito já trouxe estudo. Exatamente. E porque até acho que a minha própria experiência pessoal vai muito em linha com isso aqui, sabe? Porque eu nasci assim em berço pentecostal, meus pais, meus avós, aí com meus avós muito na igreja, e mesmo não sendo um convertido, depois da minha conversão eu fui tentando ir mais para um lado teológico, de estudo mesmo, e eu acabei entrando, porque quando você acaba estudando escritura, inevitavelmente você vai se deparar com a doutrina reformada. E eu comecei a estudar mais pela doutrina reformada, calvinista, me interessei por isso e fui muito abençoado por isso, por essa visão. Tanto que até hoje mesmo, em questões de salvação, eu vou muito em linha no pensamento de Calvino mesmo, dos 5 pontos ali. Mas eu me senti assim muito pressionado em relação às experiências que eu vi na infância, sabe? Eu vi meus avós
falando em línguas e tendo alguns momentos assim. Eu frequentava aqueles cultos, então para mim era muito difícil falar tudo aquilo era mentira, sabe? Porque eu teria que falar que todas aquelas pessoas são mentirosas. E aí você vê que eu tenho que falar que todos esses movimentos são mentirosos, sabe? Tudo é mentira, tudo é mentiroso, tudo é Satanás. E eu ficava assim com esse conflito em mim. E tem um ministério que me abençoou muito, que foi um ministério que no começo de jornada cristã ali, teológico, é um ministério que também via com o seu olhar calvinista, mas era um ministério carismático, que é a Igreja Convergência do Ângelo Basso, e também com um foco muito grande em escatologia. Então, assim, comecei a beber muito dessa fonte, assim, e eu vi que eu não precisava ser um pentecostal clássico, abandonar toda a teologia ali. Claro que não é algo... Eles não vão ser chamados de reformados, porque na doutrina reformada você tem que ter uma bagagem de coisas que você tem que levar consigo. Mas você pode ser um calvinista, indo por essa linha ali mais calvinista, mas também, ao mesmo tempo, não deixar de lado as experiências, porque não é uma coisa que divide uma coisa da outra, sabe? Então, eu precisei passar por isso e, olha, a gente está aqui agora aplicando esse estudo e tem sido bênção, sabe? Então, é muito legal. Às vezes Deus faz algumas coisas, né, pra gente... E esse ministério foi muito importante na minha vida, porque eu estava nesse conflito e eu fui numa conferência deles e lá eu tive essa experiência do falar em línguas. Então, para mim foi muito importante essa questão, sabe? E aí eu vi que, nossa, realmente é verdade. Realmente é verdade. Eu sei que é uma coisa dura, né? Às vezes a gente não tem essa humildade, mesmo não tendo o dom, né? Parece que tem que acontecer com a gente para a gente crer que é verdade, né? Parece, eu não sei, mas eu acho que Deus está aberto, né? Se pedirmos para Ele está aberto a nos dar, sabe? São presentes de Deus, né? Então eu creio muito que o Senhor, Ele deseja derramar. Irmã? É lamentável, né? Assim, tem tanta gente na igreja que quer buscar os dons, que querem ser renovados, cheios, deveriam estar aqui, né? Esse estudo é profundo. Eu cheguei lá em casa, a primeira vez que eu vi, eu cheguei lá em casa assim, maravilhada, sabe? E eu falei pra ela, que assim, coisa tremenda, igual a irmã falou, é aprofundado mesmo, sabe? Você vai na fonte lá e o Espírito Santo não só vai, é experiência também sua, né? Que se aprofundou. E é lindo e maravilhoso, é completo. Eu estava vendo a Dani falando que a gente vê na presbiteriana lá e eu longe, né? E só que a gente é de uma igreja renovada. Só que lá o pastor ele busca o som, só que não tão profundo assim, simples. Nunca vi. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Deus tem usado bastante vocês aqui, parecido comigo. E as pessoas vêm ouvir isso aqui. É um tesouro, sabe? Amém. É porque, assim, você imagina que é uma tradição nova sendo formada, né? E pouco tempo, assim, você tem um século dessa tradição nova e por isso eu creio que se tem pouca coisa teológica, né? Pouco escrito teológico em relação a essas outras tradições, que já tem mais de 600 anos aí, né? 500, pelo menos 500 anos. Só que hoje em dia, irmãos, já tem bastante conteúdo, sabe? Até mesmo os pentecostais já conseguiram definir uma doutrina assim, mais teológica, mais voltada às escrituras. Você já vê uma teologia pentecostal mesmo, hoje em dia. E isso é bem legal, isso é bem legal. Então é reconhecer, né, que tem sim, irmãos, até mesmo a Assembleia de Deus, ela é muito forte em relação a EBDs em ensino. Eles são muito fortes. E às vezes a gente não reconhece isso, né? Acho que é só um emocionalismo lá, que eles focam muito nos dons, mas não, eles têm também uma questão doutrinária, né, do estudo da palavra. A própria CCB, não quero falar mal, que Deus abençoe, igreja abençoada, mas muitos estão saindo de lá para ir para as igrejas tradicionais para estudar mais a palavra. Né? E esse eu acho que acaba sendo um erro dessas igrejas, porque como você não dá a palavra para o povo vai buscar a palavra. E aí, às vezes, pode ser que o povo queira e vá para um lugar que vai ser totalmente contra a manifestação dos dons.
Só que, imagine, se você é uma igreja que se move nos dons e você dá a palavra para o povo, sabe? Você dá a Bíblia para o povo ali e ensina isso, o povo não tem por que sair, né? Não tem por que sair. Você tem palavra, você tem experiência com Deus, você junta esses dois mundos, né? E é uma bênção para a comunidade. Porque uns irmãos que têm experiências com Deus são irmãos que vão, eu creio nisso, igual aconteceu ali com o Bennett, né? São irmãos que vão servir mais, são irmãos que vão amar mais a Deus. Eu creio muito nisso, sabe? E se empenha mais. Então, vão amar estudar as Escrituras, vão amar, sabe, aquelas coisas que parecem ser difíceis. Eu creio que o Senhor dá aquele empurrão para ajudar a pessoa. Então, vou ler mais, eu vou orar mais. Por isso que eu creio que a língua ela seja importante. Eu acho que não são todos que vão ter, isso a Bíblia é claro, mas eu acho que vem naqueles, e tudo bem, eu posso até falar, no meu caso, veio uma pessoa que era fraca, no sentido de, eu preciso que Deus me empurre para orar mais, né? Então, Ele me deu esse dom talvez para que eu possa orar mais. Então, são os pequenos empurrãozinhos ali do Pai para a gente, né? Irmãos, eu não vou... Se alguém quiser comentar mais uma coisa, fique à vontade, esse aqui é o momento, né? Eu não vou me aprofundar Na verdade, eu não vou nem entrar no movimento de terceira onda, vou deixar para a próxima aula, porque a gente já deu uma estourada no tempo. Mas o movimento de terceira onda tem tudo a ver também com a próxima aula, então eu vou conseguir fazer esse gancho melhor, tá? Na última ceia, eu estava refletindo sobre pão e vinho. Jesus fala, o seu caminho, a verdade e a vida. Aí você vai lá em João 17 e fala, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, na verdade, quem está falando, eu sou a palavra, Jesus é a palavra. Tanto que João fala que o verbo se fez carne. E ele também é o pão da vida. Então, quando você tem pão e vinho, o vinho ele representa o Espírito Santo. Então, o que é uma igreja forte? Uma igreja que tem a palavra, tem o Espírito. Então, se você quer uma igreja avivada, você não vai ter uma igreja avivada somente com o mover do Espírito Santo, com a manifestação dos dons. Isso vai gerar confusão. Mas se você tem uma igreja que tem base na palavra, em Jesus, o conhecimento da palavra, que vocês estão fazendo aqui, que uma igreja que crê no Espírito Santo, tem o poder do Espírito Santo, é Jesus e o poder do Espírito Santo. Então, aí não tem como não... não derruba. Não tem, As portas do inferno vão prevalecer. A fundação muito bem. Porque Cristo vai falar, a palavra fala de mim, aponta para mim. Então, se vocês acham que vocês têm vida eterna, mas vocês não me buscam, então, é porque a palavra aponta para o Cristo. A palavra, ela está apontando ali para o Messias. E o Espírito Santo, o mover dele também aponta para o Messias, porque é por isso que o Espírito foi derramado, para apontar para Jesus. Então, você vê que essas duas coisas apontam para Jesus, né? E Ele é a nossa pedra angular. Sem Ele, nada nós podemos fazer, né? Glória a Deus. Espírito e palavra. Por isso que o símbolo da EBD aqui a gente quis colocar uma pomba com um livro, com a Bíblia. E é isso, irmãos. Deus abençoe, obrigado pela presença de todos.